Saudações! É um prazer tê-lo aqui no canal Narrativas Divinas. Entre os serafins, querubins, arcanjos e outras entidades angelicais do paraíso, um ser se destaca como o mais poderoso anjo de Deus, Metatron. Apesar de não encontrar uma citação direta na Bíblia, essa misteriosa figura está possivelmente presente nas histórias bíblicas. Conhecido como Príncipe dos Serafins, Anjo Supremo da Vida e da Morte, ou Rei dos Anjos, Metatron possui muitos nomes e origens. Ele aparece em tradições islâmicas e cristãs, especialmente na tradição judaica, especificamente no lado místico da religião. Referências a esse anjo podem ser encontradas no Talmud babilônico, no livro de Enoque e até em correntes do ocultismo. Devido à sua proximidade com Deus, surgem controvérsias sobre o verdadeiro papel que ele desempenha no paraíso. A origem exata da lenda de Metatron e seu papel ao longo do tempo permanecem envoltos em mistério, mas a história mais antiga conhecida remonta ao suposto acontecimento do século I depois de Cristo. Essa história é narrada no Talmud babilônico, que consiste em relatos e comentários dos líderes do judaísmo. Em um certo dia, um judeu chamado Elisha ben Abuyá recebeu permissão para entrar no paraíso, apesar de estar vivo. Ele se deparou com o anjo Metatron, sentado com uma luminosidade radiante e vestes brancas. O fato de apenas Deus ter permissão para se sentar no paraíso levou Elisha a concluir que não havia apenas um Deus, mas dois. Elisha supôs que Metatron, sentado, desempenhava a função de escriba celestial, registrando ações para Israel naquele momento. Quando Elisha questionou essa presença, Metatron recebeu 60 golpes com um bastão de fogo, provando que, embora Metatron seja um anjo importante, ele não está isento de punições. Mesmo sendo inferior a Deus, Metatron desempenha um papel significativo no céu. Seu nome, traduzido como mais próximo do trono, reflete sua proximidade com Deus. Além de sua função como escriba celestial, Metatron atua como supervisor dos outros anjos e mediador entre a humanidade e o Criador. Apesar de sua importância, Metatron não está disponível para atender chamados em orações. Em vez disso, ele orienta outros anjos escolhidos para transmitir mensagens ou realizar ações no mundo dos vivos. Diferentemente de outros anjos, acredita-se que Metatron não tenha sido criado diretamente no paraíso, mas tenha sido transformado em um anjo após uma vida relevante na Terra. Para compreender essa história, é necessário abordar brevemente a Cabala, uma escola de pensamento judaica que estuda as ciências ocultas e o lado místico da religião. Esses estudos exploram Deus, o ser humano, a vida, a morte e a criação, buscando compreender o que está presente na Torá, o livro sagrado do judaísmo. A Cabala, muitas vezes, orienta os interessados a lerem o Zohar, o mais famoso livro do misticismo judaico que aborda seres celestiais. O Zohar, fonte de orientações para os seguidores da Cabala, abrange uma variedade de temas, incluindo personagens bíblicos e a natureza de Deus. No contexto de Metatron, a história conta que, enquanto estava no mundo dos vivos, esse anjo foi o profeta Enoque, pai de Matusalém, um personagem bíblico conhecido por sua longevidade impressionante de 969 anos. Enoque, por sua vez, viveu apenas 4 séculos e deixou este mundo após 365 anos, não por morte comum, mas porque sua sabedoria e lealdade a Deus o levaram diretamente para o céu, sendo tomado por Deus, como mencionado em Gênesis 5, versículo 24. O Zohar relata que Deus concedeu a Metatron a permissão para continuar seu ministério no céu por toda a eternidade, não mais como Enoque, mas como Metatron. Durante sua vida, enquanto ainda vivo, Enoque teria escrito um livro contendo os segredos da sabedoria. Após ser levado por Deus, Metatron recebeu os segredos celestiais para transmiti-los às pessoas merecedoras. O anjo recebeu 1000 chaves e é reverenciado diariamente com bênçãos em seu nome. Metatron é considerado um dos poucos seres celestiais que receberam permissão para olhar diretamente para a figura de Deus. Essa posição levanta debates entre estudiosos, alguns comparando a importância de Metatron à de Jesus Cristo, sugerindo que ambos desempenham papéis de mediadores entre Deus e a humanidade. No entanto, essa comparação gera controvérsias, especialmente quando se considera a posição de Jesus à direita de Deus, conforme mencionado em vários trechos da Bíblia, o que entra em conflito com a proximidade de Metatron ao trono divino. Outra controvérsia envolve a participação de Metatron na jornada do povo hebreu pelo deserto do Sinai, mencionada no livro de Êxodo 13, versículo 21.
E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Agora, qual seria o papel verdadeiro de Metatron nas narrativas e viagens entre o céu e a terra? A história sugere que Metatron desempenha também o papel de protetor das crianças que partiram prematuramente, transmitindo o amor de Deus àqueles que não viveram o suficiente para conhecê-lo. Alguns argumentam que essa função de proteção às crianças tem um significado simbólico profundo. Nesse contexto, Metatron se torna um agente de cura da criança interior em cada ser humano, independentemente da idade, dissipando invejas e ressentimentos do coração. Ele é retratado como um guardião fundamental em um dos símbolos mais reverenciados da Cabala, a Árvore da Vida. A Árvore da Vida, expressão da energia criativa de Deus no universo e das características divinas presentes em cada indivíduo, é representada por 10 esferas, incluindo sabedoria, compaixão, beleza, renovação, reino, coroa, compreensão, justiça, vitória e o fundamento. Dentro desse conceito, o cubo de Metatron surge como um objeto em algumas correntes religiosas, utilizado para proteção contra demônios e espíritos malignos. O cubo de Metatron, parte da flor da vida, símbolo sagrado que abrange passado, presente, futuro e toda a vida do universo, consiste em 13 círculos que, quando interligados por linhas retas, formam 78 linhas. Além de seu uso em técnicas de meditação, acredita-se que o cubo de Metatron auxilia no equilíbrio dos pensamentos e emoções. Para aqueles que desejam estabelecer uma conexão com Metatron, os métodos são mais simples do que parecem. Basta cultivar uma grande fé, livrar-se de julgamentos e, essencialmente, encontrar a paz consigo mesmo. Se você tem mais informações sobre Metatron, não hesite em compartilhar nos comentários. Quero expressar minha profunda gratidão a todos que dedicaram seu tempo para assistir até o final o vídeo no canal Narrativas Divinas. É incrível contar com uma audiência tão engajada e receptiva. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, convido você a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador e enriquecedor que estamos preparando para você. Além disso, compartilhe o vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas narrativas divinas. Deixe seu comentário compartilhando suas reflexões, dúvidas ou sugestões. Sua participação é fundamental para construirmos juntos uma comunidade enriquecedora. E claro, não se esqueça de deixar o seu like se o conteúdo ressoou com você. Cada interação é um apoio valioso para o crescimento do canal. Mais uma vez, obrigado por fazer parte desta jornada espiritual conosco. Estamos ansiosos para continuar compartilhando conhecimento e inspiração. Até o próximo vídeo.